Agora vamos falar um pouquinho da nossa estrutura de repetição. As minhas estruturas de repetições, né? Eu pego um determinado bloco de código e repito quantas vezes eu precisar. Que é o famoso loop, né? A gente pode fazer aí a repetição de algum código algumas vezes aí, quantas vezes forem necessárias. Temos 3 regras básicas aqui, né, para o nosso laço de repetição funcionar, nossa estrutura de repetição. Eu tenho que ter uma variável de controle, ela tem que ser incrementada e ela tem que ser verificada, porque essa verificação define a saída do laço, para que ele não entre em loop infinito, e aí vem a travar o navegador. Então eu digitei uma variável controle que recebeu o número 0. E aí eu tenho o nosso primeiro laço, o do while. O do while significa faça este bloco de código enquanto controle for menor que 10. Ou seja, ele vai executar esse echo, né, vai escrever na tela o valor de controle e em seguida vai acrescentar mais 1 na variável. Ele vai sempre somar mais 1. Eu tenho então a minha variável de controle, eu tenho o meu incremento e tenho a minha condição, né, a minha verificação aqui de laço. Qual é a diferença do while para o while, né? A diferença do while é que ele sempre vai executar uma vez. A verificação dele é embaixo, é no final. Então, a primeira vez ele sempre vai executar. Dependendo da situação que você tá, né? Você pode colocar aqui 1, e aí a primeira parte ele executa. Porque chegando aqui nessa linha 13, ele vai incrementar mais 1 e vai bater a condição. Certo? Então, uma vez aqui, ele vai ser executado. Vou botar aqui o 10, para a gente ver o exemplo na tela. O while, eu coloquei um eco aqui, né, para dar um título lá, uma distância do outro. O while enquanto controle for menor ou igual a 20, ou seja, controle aqui em cima foi executado 10 vezes. Então, enquanto ele for menor ou igual a 20, ele vai escrever na tela a mesma linha e vai ser incrementado da mesma forma. Assim eu tenho a repetição de 11 vezes, né? Porque eu vou rodar até ele ser igual a 20. Ele vai ser 10, 11 e assim sucessivamente. Também é muito parecido com a linguagem de programação C, né? Não tem muito segredo. E o nosso último for, o nosso último laço é o for, que é muito usado, né? O for ele já tem as condições logo aqui em cima, né? Ele já declara a variável de controle, que muita gente já usa a variável i propriamente dita, né? E aí verifica, ele começa aí 0, ele verifica se enquanto i é menor que 10, incremente de 1 em 1. Ele já dá a tarefa de incrementar aqui logo em cima. E aí também eu coloco aqui o valor. Executando esse código no navegador, repetir call. Ó, temos aqui então o nosso do while, de 0 até 9, né? Porque ele começa em 0, ele não executa o 10. Na sequência, o nosso while, que ele vai de 10 a 20, porque a variável controle está parada em 9, né? Ele executa, imprime e incrementa. E o for aqui embaixo, no qual ele me diz o valor de i, a variável i. Então temos aqui i é 0 e sucessivamente até 9. Por quê? Porque eu não tenho uma igualdade aqui. Se eu acrescentar um sinal de igual, ele vai executar 11 vezes. E aí sim eu consigo atender essa verificação.